Meu nome é Rafael e esse é o Direito Cult. E eu tô com a seguinte dúvida: se a nave do Super-Homem tivesse caído no Brasil, ele seria considerado brasileiro? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o Super-Homem, ele é um imigrante, né? Ele veio de outro planeta, então ele é considerado um alienígena. Tudo bem, não esse tipo de alienígena, mas ele veio de um planeta chamado Krypton, né? E ele foi enviado para a Terra quando ele era um bebê num foguete, tá bom? Então, tecnicamente, ele acaba sendo um estrangeiro. Então, vamos imaginar que o Super-Homem, estrangeiro, né, ele veio para a Terra e caiu especificamente aqui, né, no Brasil, tá bom? Nesse caso, vamos fingir aqui Rio de Janeiro, né, especificamente aqui Rio de Janeiro, e o Super-Homem ele quisesse se tornar brasileiro. É possível que o Super-Homem se torne, então, um brasileiro? Para a gente entender essa questão, primeiro a gente tem que saber o seguinte: existem dois tipos de brasileiro, exatamente. A nossa Constituição Federal ela estabelece, né, uma classificação entre brasileiros, tá bom? O primeiro tipo de brasileiro é o chamado brasileiro nato, tá? O brasileiro nato é aquele que nasceu no Brasil ou então aquela pessoa que nasceu no estrangeiro, né, mas tem pai ou mãe brasileira, tá bom? Nesse caso, por óbvio, né, o Super-Homem não se enquadra. Eu acabei de explicar, né? O Super-Homem ele nasceu em Krypton, né, num outro planeta, e por óbvio, os seus pais eram kryptonianos, tá certo? Então, o Super-Homem ele não pode ser enquadrado aqui como brasileiro nato. O outro tipo, né, a outra classificação de um brasileiro é o chamado brasileiro naturalizado. Para você se tornar um brasileiro naturalizado, você estrangeiro, basta você adquirir, né, essa característica, essa nacionalidade, né, a nacionalidade brasileira, respeitando alguns requisitos. Que requisitos são esses que a nossa lei, né, a lei aqui no Brasil, estabelece que o Super-Homem deveria preencher para ter essa nacionalidade? Primeiro, ter capacidade civil, né? A capacidade civil, basicamente, é uma forma que a gente estabelece que o indivíduo ele consegue entender o mundo à sua volta, né? Consegue entender o que está acontecendo, consegue se manifestar e se posicionar, ter as próprias opiniões dentro, né, de tudo que está acontecendo no mundo, tá bom? Nesse caso, óbvio, o Super-Homem ele possui essa capacidade, tá? Além disso, ele precisa residir aqui no Brasil por no mínimo 4 anos. Ou seja, morar no Brasil por 4 anos. E também tem que ter a capacidade de se comunicar em língua portuguesa, que é basicamente, né, a língua que a gente fala aqui no Brasil. Então, ele tem que saber falar o português brasileiro pelo menos, né? E também, essa aqui, óbvio, o Super-Homem ele não vai deixar de fora, né, ele não possuir condenação penal, né? Então, pelo menos nas histórias padrões do Super-Homem, ele nunca foi condenado criminalmente, né? Nunca respondeu por um crime, então estaria aqui liberado dentro desses requisitos para o Super-Homem se tornar brasileiro naturalizado, tá bom? Lembra daquele prazo, né, que eu falei de 4 anos? A própria legislação ela estabelece que o prazo pode ser reduzido. Ela pode ser reduzido para 1 ano se o Super-Homem tiver um filho brasileiro ou então ele tiver um cônjuge ou um companheiro brasileiro. Basicamente, se ele for casado com alguém ou então tiver um relacionamento sério, né, com um brasileiro. Nesse caso, então, aquele prazo lá dos 4 anos é reduzido para 1 ano apenas, tá bom? E também é possível que aquele prazo de 4 anos seja reduzido para 2 anos, tá bom? Desde que o Super-Homem preste um serviço, né, relevante para o país ou então seja recomendado pela sua capacidade profissional, científica ou artística, né? No caso aqui do Super-Homem, óbvio que ele exerceria um serviço relevante para o país, já que ele é um super-herói, né? Salva vidas, salva todos indistintamente. E pela sua capacidade profissional, né, justamente como herói,
com certeza alguma autoridade brasileira faria essa recomendação para que o Super-Homem conseguisse se naturalizar brasileiro. Mas imagina que nenhuma daquelas outras questões aqui, nenhuma daqueles outros requisitos estivesse necessariamente preenchido. A gente poderia aqui passar para essas duas outras hipóteses de naturalização como brasileiro, que é se o Super-Homem tivesse vindo de um país de língua estrangeira. Desculpa, tivesse vindo de um país de língua portuguesa, tá? Como a gente está falando aqui, né, de Krypton, que o Super-Homem ele veio, né, de outro planeta, a gente não sabe tecnicamente se em Krypton falava-se inglês ou português, mas subentende-se, né, que em Krypton falava-se uma outra língua, não necessariamente o português. Então, nesse caso aqui, a gente não poderia enquadrar o Super-Homem. E por último, né, nada daquilo anteriormente foi preenchido, mas se por um acaso, ainda assim, o Super-Homem estrangeiro residir no Brasil há mais de 30 anos, nesse caso, não havendo nenhuma condenação penal, ele poderia sim se tornar um brasileiro, tá? Então, pessoal, basicamente, seria sim possível, caso o Super-Homem tivesse, né, caído aqui no Brasil, ainda bebê, ou então, caso ele venha para o Brasil, né, depois de adulto, se decidir se tornar brasileiro, ele seria classificado como um brasileiro naturalizado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. E não esquece de se inscrever e deixar seu like. Tchau!